Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é bom estarmos aqui, bom é falarmos sobre esse assunto. Como é um congresso, é importante que a gente participe, vocês falem também, façam perguntas e participem. Eu gosto que, às vezes que eu vou dar uma palavra, um estudo, uma palestra, que os irmãos participem, interagem conosco aqui no nome do Senhor. Bom, o pastor já falou sobre o louvor comercial aqui e, por certo, é uma triste realidade. Falamos isso com um grande pesar no coração, que é uma triste realidade, temos que estar ouvindo isso. E todos vocês sabem que a música, as letras das músicas, independente de qual estilo seja e onde estão cantando, elas têm um poder de formar opinião. As letras cantadas, as músicas que são tocadas, elas formam ideias. Elas fazem o que as pessoas, a partir do que estão ouvindo, passem a seguir o que estão ouvindo. Isso é uma triste realidade, porque o que nós estamos ouvindo dentro das nossas igrejas hoje é algo que realmente tem feito com que as pessoas caminhem no rumo diferente daquele que Deus quer que nós sigamos. A minha pergunta, para começar, é essa: o que é que vocês acham que significa louvor? O que significa louvar? Essa palavra é uma palavra muito conhecida no meio evangélico cristão, e ela vem do hebraico, que significa elogiar. É um elogio. É agradecer o nome do Senhor. Engrandecer o nome do Senhor. Olha, está surgindo mais, vamos lá. Então é elogiar. Agora, elogiar o quê? E a quem? A Deus? Peraí. Se louvar é elogiar a Deus, então a gente está elogiando a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Se o conceito de louvor, o louvor bíblico, se o conceito é elogiar a Deus, dirigir-se para Deus em forma de cântico e falar sobre o que Ele é e o que Ele faz, se esse é o conceito, então aonde nós vamos compor esses hinos? E o que vocês têm ouvido? O pastor falou sobre algumas músicas que são cantadas hoje em dia. Então, aonde esses hinos, essas músicas se enquadram nesse conceito de elogiar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz? Então, se a gente tem esse conceito definido, então a gente vai pegar assim essas músicas que estão sendo cantadas e vai ser fácil fazer assim, essa fora, essa dentro. Se você sabe o conceito, que é justamente dirigir-se a Deus para elogiar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, e tão somente isso, o que passar disso, meu irmão, está fora. Está fora. Então a gente tem que ter isso muito bem definido. Legal, vamos para frente. O texto que a gente leu foi uma bênção. Hoje, vocês, todos nós que aqui viemos para sermos edificados por Deus, estamos sendo confrontados pela palavra de Deus. A nossa vontade está sendo confrontada pelas verdades bíblicas. E eu acredito que no coração do pastor aqui, que recebeu essa direção de Deus para esse trabalho, o coração dele é fazer com que nós tenhamos isso como um estilo de vida. De que forma eu devo agradar a Deus? O propósito desse congresso é fazer com que o seu culto agrade a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Quando nós não estamos agradando a Deus, alguma coisa está errada. E sinceramente, as músicas que nós temos ouvido e temos cantado não têm agradado a Deus. Se o nosso maior objetivo na vida é agradar a Deus, então vamos fazer isso com toda sinceridade. Ok? Qualquer pergunta, você levanta a mão e pode perguntar, para não ficar falando aqui sozinho. Eu gosto que vocês falem bastante. Vamos lá. Quando a gente fala sobre adorar e louvar a Deus, pelo menos 3 perguntas são feitas. E essas perguntas foram feitas lá no poço de Samaria. Primeira pergunta: aonde eu devo adorar e louvar a Deus? Em que lugar você acha que deve adorar a Deus e louvar a Deus? Que lugar? Diga aí. Em que lugar? Na igreja, a opinião dele. Quem falou mais?
Na qual igreja? Na Presbiteriana de Missões, nessa aqui? Pô, o que é isso, não? O pastor está aqui, peraí, diga sim, cara. Falando aqui na igreja, certo? O local é na igreja? Alguém discorda? Mas somente na igreja? Então não diga, meu amor. A primeira pergunta que se faz é essa: aonde devemos adorar a Deus? E Jesus tem uma conversa com uma mulher samaritana, ela disse assim, lá em João capítulo 4, ela diz assim: Senhor, os nossos pais, o nosso povo tem dito aqui que a gente deve adorar a Deus, louvar a Deus lá no monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. E Jesus responde para ela: mulher, a hora chegou em que nem nos montes, nem em Jerusalém, ou seja, não há um lugar específico. Não há um lugar específico. Na igreja, sim. Em casa, sim. No trabalho, sim. Em todo lugar devemos adorar a Deus. Agora a segunda pergunta é bem interessante. De que forma nós podemos adorar e louvar a Deus? Qual é a maneira? De calça curta? De calça comprida? De vestido longo? Mas as pessoas têm ditado regras. De que forma você deve louvar a Deus? Qual é a forma? Com ordem de essência em espírito e em verdade. Às vezes a gente está cantando hino na igreja, não está longe de viver aquilo, né? Está muito de canta, uma hipocrisia terrível, né? Como é precioso, irmão, esse hino é maravilhoso, é bíblico, mas às vezes nós não estamos vivendo o que estamos cantando. Jesus está procurando as pessoas para louvar o seu nome, mas essas pessoas têm que louvá-lo em espírito e em verdade. Salmo 119, 54. Já que o pastor passou para mim a tarefa de falar sobre o louvor bíblico, nada mais justo do que usar a palavra de Deus. Então a gente vai ler alguns textos sagrados. Eu não vou me demorar, obviamente, e eu posso até terminar aqui. O louvor bíblico é aquele que está da Bíblia, ele vou embora e está na mesa. Mas vamos lá. Salmo 119, 54. Eu gostaria que você lesse bem alto esse texto, toda a igreja. Salmo 119, verso 54. Vamos lá ler, todos bem alto, vamos lá? Rapaz, está a chave aqui. Que bênção! Eu vou ler para vocês agora. Ouça. Os teus decretos são o tema da minha canção e minha peregrinação. Na minha vida, o meu tempo aqui, a minha caminhada aqui, a minha caminhada deve ser dirigida pelo louvor a Deus. Agora, não a composição dos louvores que eu devo cantar, elas não são o fruto das minhas frustrações. Esses louvores, as letras desses louvores, eles não são tirados das minhas necessidades básicas, urgentes, necessárias. Eu não devo compor hinos por conta dos meus projetos, dos meus sonhos. Os hinos não devem ser dirigidos a favor das minhas conquistas, dos meus fracassos. O louvor, as letras que compõem o louvor que deve ser dirigido a Deus, devem ser extraídos da onde? Da palavra de Deus. O salmista disse: os teus decretos, eu componho os hinos que faço a ti pela tua palavra. Esse é o segredo. Quer compor um hino? Tem gente assim, Deus me deu o dom para ser poetisa, poeta, eu vou compor hinos. Aí fica imaginando as coisas, né? Vê gente sofrendo, aí compõe os hinos. Vê gente vitoriosa, conquistando prosperidade, aí compõe um hino. Quando você quiser compor algum hino, quiser cantar para Deus, estude as Sagradas Escrituras. Isto é louvor que agrada a Deus. Amém ou não amém? Amém. Se você tiver a tua opinião, por favor, nós estamos num congresso. Pastor, não concordo, tem outra vertente, tem outra direção aqui, então você pode falar. Mas eu acredito que esse texto sagrado realmente é maravilhoso. O Martin Luther King, que foi um grande homem de grande repercussão mundial, ele dizia que o mais importante não é o quanto se vive, mas como
se vive. A igreja, infelizmente, está muito preocupada com o quanto se deve viver. Então tem assimilado e trazido para dentro de si, do arraial da igreja de Deus, coisas que desagradam a Deus, porque eles querem aproveitar tudo. Mas o importante não é quanto se vive, é como se vive. Não importa quanto dinheiro você tem, como é que você usa o seu dinheiro, não importa quantos amigos você tem, como você os trata. O mais importante não é o quanto se vive, mas como se vive. E se você quiser louvar a Deus de modo que agrade ao Senhor, essas letras, o tema, o assunto precisa ser extraído das Sagradas Escrituras, ou que pelo menos tenha respaldo bíblico. Eu não sou contra. Às vezes no casamento, aqueles louvores que o marido expressa, e é bíblico, o amor do marido para com a esposa, tem respaldo bíblico, meu irmão. Por exemplo, falar do amor que eu sinto por Silveira, meu primo, pelos irmãos aqui, é bíblico, amor fraternal. O que não podemos é ouvir e aceitar e cantar coisas que a Bíblia reprova. E o que o pastor falou aqui, é sabor de mel, essas músicas que são cantadas por aí, a Bíblia não aprova, contraria. O louvor é para exaltar o nome de Cristo e não ao homem. Eu não vou voltar porque o pastor já falou, mas dá vontade de falar mais esse negócio. Vamos lá, outro texto sagrado, Efésios 5:19. Efésios 5:19 diz o seguinte, irmãos: falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando a gente se reúne para um congresso de louvor, uma festividade nas igrejas, o que menos sai são os salmos. O que menos se fala é sobre os hinos, os cantos espirituais, mas na verdade são músicas que são feitas não para adoração a Deus, mas para uma satisfação carnal humana. É a verdade. Irmãos, prestemos bem atenção. Temos que nos voltar às Sagradas Escrituras. O louvor tem que ser bíblico. Eu sei que muitos de nós, muitos que servem a Deus com sinceridade no coração, já estão tão acostumados nessas músicas tão bonitas, tem gente até que chora. Uma vez, irmãos, eu estava ouvindo um hino na igreja, eu chorei assim, meu Deus, que coisa linda assim. Aí depois eu parei assim, mas peraí, não tem nada de Deus, porque estava mexendo comigo, eu estava com um problema. Então, essa música vende, é louvor comercial, mexe com muita gente, e as pessoas não estão se apercebendo disso. Nós estamos perdendo a nossa comunhão com Deus. O louvor tem que ser bíblico, e esse louvor agrada ao Senhor. O que essas músicas elas prometem? Prometem sucesso, prometem conquistas, prometem saúde, prometem prosperidade, mas o que Deus não prometeu foi nem sucesso e nem fracasso. O que Deus prometeu? Prometeu que estará conosco até o fim. Essa é a promessa de Deus. Deus diz para você que estará com você até o fim, independente do que você esteja passando. Essa é a promessa de Deus. Agora, essas músicas estão nos prometendo coisas que Deus jamais prometeu. Isso, o louvor bíblico nos promete que a presença de Deus em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo em Filipenses diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Peraí, Deus estava presente. O louvor bíblico vai expressar isso para o nosso coração. A gente não vai ficar frustrado quando as coisas não dão certo. Aquele hino que diz assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E não sei mais nem o restante. Se a gente, a nossa fé, tudo é a gente, né? Vai dar tudo certo para mim. Se a nossa fé estiver ativa, vai dar tudo certo. Peraí, onde é que está isso na Bíblia? E se não der certo, vamos culpar quem? Vai dar tudo certo de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que depender de Deus para as coisas darem certo. E se elas não dão certo, aprove a Deus ser do jeito que é. Vamos louvar a Deus do mesmo jeito, amém? Com ou sem fornalha. Isso é louvor bíblico, meu querido. Lucas 1:46. Olha que hino maravilhoso.
Lá na igreja a gente canta esse hino. Esse hino é bem antigo, mas a gente canta direto esse hino lá. Direto não, né? Nunca mais a gente cantou ele, né? Mas a gente canta outros. Olha que hino que Maria compôs pelo Espírito Santo. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso é louvor bíblico. Lucas 1, 46, 47. O que Maria está dizendo que Jesus é Senhor? O que Maria está falando que Jesus é Rei dos Reis, que Ele é poderoso das nações, é lírio dos vales, voz de Sarão, que Ele é o autor da vida, que Ele é o princípio e fim, o alfa e o ômega, é o exemplo supremo de maturidade, Ele é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, é o rebento de Jessé. Em outras palavras, ela está elogiando a Cristo, está falando do Senhor Jesus Cristo. Isso deve estar nos nossos lábios o tempo inteiro. Amém? Amém. Vamos mudar, vamos melhorar, vamos nos achegar a Deus. Não vamos deixar que essas coisas invadam o nosso coração. Nós temos que saber o que realmente agrada a Deus. Apocalipse 15, 3, outro texto. Eu estava vindo de Silveirinha no carro e me lembrei de Silveirinha, um hino, uma música que eu vi na internet. Olha que letra, viu, irmãos? Vocês não decoram a Deus não, viu? Agora olha que letra. Duas cantoras em traje sertanejo dentro da igreja cristã evangélica. E o hino era assim: vamos comemorar a minha vitória, a tua vitória, com churrasco e Coca-Cola. Vamos comemorar o hino. E o povo, glória a Deus, aleluia. Vamos comemorar a minha vitória, a tua vitória, com churrasco e Coca-Cola. Não, eu disse, não, eu não estou ouvindo isso aqui não. Deixa eu botar de novo para ver se eu não estou sonhando. Aí Maria vem e diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito. Tem diferença? Olha a diferença do louvor bíblico e o louvor para satisfação carnal, humana. Eu não sei onde é que vai parar esse povo não, irmão. Eu não sei não, você sabe? Quem sabe? Apocalipse, capítulo quanto? 15, verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Ó. Isso é interessante, viu? Eu vi uma palavra de um ministro dizendo: às vezes esses cantores vão nas igrejas, vão nos lugares cantarem, e aí o pastor depois: quem é o seu pastor? O pastor não são servos, não congregam, não são submissos a autoridade alguma. Então vai de show em show e canta, recebe dinheiro. Então aqui o texto está dizendo: e cantavam o canto de Moisés, servo de Deus. E o canto do Cordeiro era assim: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. São letras. Por que esses hinos a gente não canta mais nas igrejas? É um hino, né? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te temerá? Pois só teu nome é santo, todas as nações virão. Esses hinos não são cantados mais, não vendem, não são comerciais, mas agradam a Deus. Os louvores devem ser destinados sempre ao ensino da palavra de Deus. Os nossos pais, eles utilizavam-se dos louvores, além do ensino criterioso, cauteloso da palavra de Deus, o estudo da palavra, eles utilizavam o louvor para ensinar doutrina para a igreja. Os filhos, as pessoas aprendiam doutrina, aprendiam a palavra por meio dos louvores. Agora, sinceramente, o que nós aprendemos com essas músicas que são cantadas? Qual é a doutrina que a gente aprende? Os louvores, eles devem ensinar a doutrina da graça. Os louvores devem ensinar sobre a salvação, a redenção, regeneração, justificação, santificação. Os louvores devem ter esse sentido.
Se não for assim, não serve. E isso não é popular, infelizmente. Isso soa assim como, né, são pastores e líderes radicais. O que é que tem essa música? O que é que tem isso aqui? Não podemos aceitar isso. Mas eu sei. E eu fiquei pensando, pastor, por que é que as pessoas não abraçam o louvor bíblico? Infelizmente, eu constato isso. As pessoas não querem o louvor bíblico. Sabe por quê? Porque a Bíblia contém o que o homem mais odeia: a verdade. As pessoas não querem a verdade. E o louvor bíblico, ele fala verdades. E somente a verdade pode nos libertar. Essa não é uma frase minha. É uma frase de alguém que passou por isso. As pessoas não querem louvor bíblico porque elas sabem que a Bíblia fala a verdade. E as pessoas querem viver enganados na mentira. A minha esperança e a minha oração é que Deus esteja levantando essa nossa geração com pessoas que estão preocupadas com o tipo de música que está sendo cantada no nosso meio. Que eu possa me policiar, que você também possa fazer isso. Ter muito cuidado com o que você vai cantar. Escolha bem os louvores. Não compre qualquer CD, não ouça qualquer música. Isso entra mesmo na nossa mente. Tinha um rapaz que estava dizendo, essa semana falando comigo, que essa música é o trata-trata, do trata-trata, né? O cara disse que estava falando com uma pessoa e de repente ele a música, ela tem um poder tremendo, sabe, de causar em nós maus hábitos. O cara estava metralhando por aí, e ele sem pensar estava soltando isso. Então essa música mesmo, Sabor de Mel, a gente sempre está cantando, né? Sabor de mel, é sabor de mel. Aí depois você, meu Deus do céu, o que eu estou cantando? Então escolha bem as músicas, escolha bem o louvor, estude a palavra de Deus. Quer compor um hino? Estude a Bíblia. Você vai encontrar letras que primeiro agrade a Deus, segundo você vai ser edificado, e terceiro você vai ajudar pessoas. Em nome de Jesus.